A paz do Senhor a todos, amém. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe pela presença de todos vocês. Tiago, Nayara, chegou o momento tão esperado, um dia tão esperado por vocês, e nós estamos felizes por esse momento que Deus preparou para vocês, felizes pelos padrinhos, felizes pelos amigos, a igreja que estão presentes, que Deus vos abençoe. Nós estaremos então na tarde desse dia celebrando o casamento religioso, mas também com efeito civil, e nós queremos neste momento fazer uma oração. Sabemos que a presença do Senhor já está conosco, com cada um de nós, mas nós oraremos para que essa presença ela continue, ela seja notória não só na celebração desse dia, mas enfim nos dias que vão se seguir. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem dado, Senhor, o Tiago, a Nayara, seus familiares e amigos, e toda a igreja que aqui, Senhor, comparece para prestigiar, para testemunhar desse ato tão lindo, tão maravilhoso, que nasceu, ó Pai, no teu coração. Então, ó Deus, que tudo que for dito, ministrado, Senhor, seja para a glória do teu nome, que este casal que oficialmente hoje, Senhor, estão, ó Deus, assumindo perante ti toda a igreja, Pai, seja instrumentos nas tuas mãos, que essa nova família seja edificada na tua casa, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Fazendo a primeira parte, que é a parte cívica, do casamento. E mais uma vez, Tiago, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Maiara, mais uma vez, seja bem-vinda, que Deus abençoe. Sei que o coração aí está batendo, é normal, seria estranho se fosse diferente, mas é um momento, é uma experiência que Deus reservou para vocês. Aproveite este momento, que é um momento único na vida de vocês. Então, antes de iniciar a parte cívica, eu preciso perguntar para o Tiago e também para a Nayara, perdão, é de livre e espontânea vontade que vocês comparecem perante Deus, perante os padrinhos, perante a congregação, para celebrar a união de vocês dois? Tiago? Graças a Deus. Então, conforme a vossa declaração afirmativa, e em nome da lei número 6.015/73, eu, pastor Celso Ferreira Lima, atuando nesse ato como juiz ad hoc, declaro legalmente casados, a seu pedido, esposo e esposa, tá? A noiva pediu, e para dar prosseguimento, nós estaremos fazendo a leitura do termo de casamento, que também faz parte da cerimônia cívica, em nome de Jesus. Termo de casamento religioso com efeito civil. Em 17 de julho de 2021, às 15 horas, Igreja Assembleia de Deus, Vila Iguaçu, localizada na rua Tanque Velho, número 40, Vila Iguaçu, nesta cidade, em local acessível a qualquer pessoa, de portas abertas perante o pastor Celso Ferreira Lima e na presença das testemunhas ao final nomeadas e assinadas, todas capazes, após haverem assumido o compromisso de se casarem livremente e de espontânea vontade, receberam-se em matrimônio, pelo regime de comunhão parcial de bens, os nubentes Tiago Henrique Caetano Albieri e Nayara de Jesus Cavalcante.
Tiago Henrique Caetano Albieri, brasileiro, solteiro, nascido em 17 de janeiro de 1999 em Jundiaí, São Paulo, auxiliar de produção, RG 5273687, dígito 9, CPF número 485-432-708/12, residente domiciliado na rua 1º de Maio, número 35, Jardim Buriti, Várzea Paulista, São Paulo, filho de Claudinei Albieri, brasileiro, nascido em 30/4/1973, natural de Jaboticabal, São Paulo, operador de máquina, residente e domiciliado em Rua 1º de Maio, número 35, Jardim Buriti, Várzea Paulista, São Paulo, e de Suzana Aparecido Caetano Albieri, brasileira, nascida em 25/3/1974, natural, Jundiaí, São Paulo, professora de música, residente e domiciliada na rua 1º de Maio, número 35, Jardim Buriti, Várzea Paulista, São Paulo. Nayara de Jesus Cavalcante, brasileira, solteira, nascida em 10 de janeiro de 2001 em São Paulo, inativa, RG 54374-570, dígito 3, CPF 485-269-988, dígito 70, residente e domiciliada na rua 15 de novembro, Jardim Buriti, Várzea Paulista, São Paulo, filha de Orleido Ribeiro Cavalcante, brasileiro, nascido em 19/2/1970, natural de Campo Alegre de Lourdes, Bahia, microempresário, residente e domiciliado em Avenida Miguel Badra, Suzano, São Paulo. Sinanelva Rosa de Jesus, brasileira, nascida em 15/5/1975, natural de Boa Nova, Bahia, dona do lar, residente e domiciliada na rua 15 de novembro, número 121, Jardim Buriti, Várzea Paulista, São Paulo. O casamento foi celebrado segundo o rito evangélico, nos termos da Lei dos Registros Públicos, número 6.015, de 31/12/1973, mediante a apresentação da certidão de habilitação civil do Registro Civil Município Várzea Paulista. Após o casamento, Tiago Henrique Caetano Albieri continuará a usar o mesmo nome, e Nayara de Jesus Cavalcante passará a usar o nome de casada, ou seja, Nayara de Jesus Cavalcante Albieri. Do que lavrei esse termo no livro próprio, e de este termo e aquele, lidos e achados conforme vão devidamente assinados por mim, celebrante, pelos cônjuges e pelas as testemunhas. Eu estarei assinando, peço que vocês não abreviem, tá? O nome completo. Agora os noivos estarão assinando e, em sequência, o casal de testemunha.
casal de testemunha que vai assinar, por gentileza. Muito bem, que Deus abençoe a todos. Concluída a parte cívica, nós estaremos iniciando então a parte religiosa da cerimônia. Convido a todos a nos colocar de pé neste momento. Quero chamar nosso pastor Fernandes para estar fazendo essa oração e nós estaremos dando seguimento à parte religiosa do casamento. Pastor Fernandes. Oremos a Deus. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Cristo Jesus, teu Filho, a quem tributamos glória, louvor e adoração, a partir desse momento, Senhor, toma o teu ungido em tuas mãos a estar falando aos nossos corações no que tange a ministração deste enlace matrimonial, onde trazem diante do teu altar Tiago e Nayara, e certamente um milagre será efetuado pelo teu Espírito, quando duas vidas serão fundidas em uma só vida, e a partir de então tornar-se-á uma só carne para louvor do teu nome. Senhor, a condução compete a teu Espírito, faça tudo quanto lhe apraz, é o que nós te pedimos agora, crendo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Fernandes. Estaremos fazendo a leitura de um texto sagrado. Em seguida, os irmãos já podem tomar assento. Mateus, capítulo de número 7, verso de número 24 e 25. Mateus, capítulo de número 7, verso de número 24 e de número 25, diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e vieram as inundações, e assopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Amém? Podeis assentar, fiquem à vontade. Glória a Deus. Prometo a vocês que não vou ser cansativo, até porque entendo que Tiago e Nayara já receberam, estão recebendo muitas orientações, não só da família, né, mas principalmente de amigos, pastores. O atual nosso pastor Fernandes está pastoreando a congregação ali onde eles congregam. Meus irmãos, é claro a todos nós, quando nós lemos esse texto, que esse texto ele fala de salvação. Esse texto ele traz uma conotação daqueles que edificam a sua vida na palavra de Deus, nos ensinamentos de Cristo, que quando enfrentarem tempestades dessa vida, porque elas virão, né, elas baterão nas nossas portas, essa casa que foi edificada na palavra, essa vida que foi edificada nos ensinamentos de Cristo, ela sofrerá impacto como aquela que não foi edificada. Ela não ficará isenta de problemas, de dificuldades, mas o diferencial é que quando essas lutas chegarem, quando os vendavais soprarem contra aquela casa, ela não vai cair, porque é Cristo quem sustenta, é Jesus que sustenta
a família, é Jesus que sustenta a pessoa, é Jesus que sustenta aquele que confia na sua palavra. E eu quero trazer este mesmo princípio hoje, Tiago e Maiara, para a vida de vocês. Eu não vou aqui, até porque não há necessidade, discorrer vários conselhos para vocês e também aqueles que nos ouvem, até porque já mencionei no início que vocês já receberam muitas orientações concernente à palavra. Mas quando eu pensava sobre a tarde desse dia, no que eu falaria, isso desde o primeiro dia que vocês nos comunicou, pelo privilégio, eu agradeço a Deus, tá bom? Estou aqui com mais frio na barriga do que o papai e com a mamãe, mas estou aqui. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Sei que eu não estarei falando só para Tiago e Maiara, estarei falando para mim mesmo e para tantos outros aí que já têm meses, anos de casados. Todo casamento, para ser frutífero, todo casamento, toda união, para ser feliz, não para ser perfeito, porque perfeição nós nunca alcançaremos enquanto estivermos aqui. Nós sempre iremos errar, nós sempre iremos falar às vezes o que não queremos, porque somos seres humanos. Mas a palavra é aquela que nos molda, é aquela que nos guia. Jesus é aquele que trouxe a sua palavra e quem anda por ela não tropeçará com muita facilidade. Tem muita gente tropeçando, falando de relacionamento, porque não observa a palavra. O salmista no Salmo 119, o verso de número 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a felicidade de um lar, de um casamento, dos cônjuges, está simplesmente no fato, se é que eu posso dizer isso, em priorizar a palavra, em edificar a vida, o casamento na palavra. Tiago e Maiara vão começar hoje de forma oficial, começar a edificar aí os primeiros tijolos de uma vida a dois, de uma vida que será muito prazerosa, com certeza, vida que terá momentos de felicidade, Tiago e Maiara, momentos que vocês vão vibrar, momento que vocês vão até perder a fome de tanta felicidade. Mas como em toda a vida, como em toda casa, como em todo relacionamento, os dias passam, as horas passam, as tempestades elas chegam, os ventos vão soprar, e aquilo que no começo parecia tão convicto em muitos corações, aquilo que no começo parecia ser a coisa mais certa a fazer, por causa das lutas, por causa das dificuldades, vocês já vão começar a ter dúvida: será que eu dei o passo certo? Talvez até pela influência da onde as pessoas trabalham, aonde as pessoas estudam. O inimigo vai fazer de tudo para balancear a nossa casa, a nossa estrutura. E Deus permite, e Deus vai permitir situações, vendavais, chuvas vão bater, vão soprar, para ver se a nossa convicção, se a nossa fé na palavra de Deus, ela é verdadeira. E toda vez, Tiago e Maiara, que essas tempestades vierem, toda vez que essa luta chegar, não tenha dúvida, as mãos de Deus continua sobre a vida de vocês, assim como está sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui. Mas o inimigo ele vai jogar sujo com a gente vai começar a ter dúvida, porque bate o vento, a gente vai começar a ter medo, porque bate a tempestade. Mas se a casa estiver edificada na palavra, se a nossa fé, o nosso relacionamento estiver pautado na palavra, não o que diz o nosso melhor amigo, a nossa melhor amiga,
não o que diz os meios de comunicação, embora há valor em tudo isso, mas principalmente há valor naquilo que o Senhor nos ensina. Muitos casamentos estão indo à deriva, porque já não busca mais orientação na palavra. Então, Tiago e Maiara, busque orientação na palavra, busque direção na palavra. O momento está bom, busco direção na palavra. O momento está ruim, busco direção na palavra, porque Deus vai dar vitória. Porque Deus vai dar vitória sobre todo aquele que estiver edificando a sua casa, o seu relacionamento sobre a rocha. E o que é edificar sobre a rocha? Eu disse para vocês que eu vou ser bastante rápido. Eu falarei agora pelo menos de 4 ou 5 situações que eu edifico a minha casa sobre a rocha. Pastor, tem mais? Tem um monte delas. Tem um monte. Se eu quiser edificar a minha casa, ter uma família estruturada, uma família sadia, essa palavra, ela precisa ser o norte do meu relacionamento e do seu. Por mais que eu ame a minha esposa, por mais que a minha esposa me ame, por mais que o seu cônjuge te ame e você ama o teu cônjuge, busque orientação na palavra. Porque se você buscar, porque se a sua vida depender disso, a tua casa não vai cair, ela não vai desmoronar. Quantos casamentos que você pode fazer referência? Enquanto eu ministro esse simples sermão, você vai lembrar pelo menos aí de uns 2 ou 3 que sucumbiram. Relacionamentos que você olhava, tinha tudo para dar certo, mas esqueceram da palavra, esqueceram de edificar a vida sobre a palavra. Porque há momentos que nem posição que você tem, que eu tenho. Há momentos que nem o valor na conta bancária que você tem, que alguém aqui possa ter, não vai nos ajudar na estrutura do nosso relacionamento. Nada. Há momento que o carro não vai fazer sentido para você. Há momento que a conta bancária não vai fazer sentido para você. O que vai fazer sentido para você é aquela paz no coração, é a certeza que Jesus está no teu barco, está te guiando, e você sabe que por mais que tudo esteja dando errado, Tiago e Nayara, Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Deus é poderoso. Passe o tempo que passar, sopra o vento que soprar, acredita. Se a tua vida, a minha casa estiver pautada na palavra, as lutas vão chegar. Pastor, o senhor está nos assustando? Não. E a nossa vida? Uma hora vai chegar. E se estivermos pautados na palavra, ela não vai cair. E nessa tarde, Tiago e Nayara, nessa construção, faça o que vocês puderem fazer para não usar 2 palavras nesse relacionamento. Toda vez que nós usamos essas 2 palavras no nosso relacionamento, lembra-te disso. As estruturas do nosso relacionamento estão se deteriorando. Toda vez que Tiago e Maiara usar a palavra eu no relacionamento, toda vez que Tiago e Maiara usar a palavra meu no relacionamento, esse relacionamento ele está fadado ao fracasso. Esse é o primeiro conselho que eu quero deixar para vocês. Muitas das vezes vocês não vão conseguir, muitas das vezes esse que vos fala não consegue, mas todas as vezes que eu troco o nós
pelo eu, todas as vezes que eu troco o nosso pelo meu, eu estou ajudando a deteriorar a estrutura do meu relacionamento. Em um relacionamento em que um leva vantagem, os dois perdem. Toda vez que você levar vantagem no seu relacionamento, lembra-te disso, vocês dois estão perdendo. Os dois. Gênesis 2:24, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á sua mulher, e ambos serão uma só carne. Se essa carne pensar sozinha, decidir sozinha, ela não vai muito longe. Começa a entender, porque Jesus diz: aquele pois que escuta as minhas palavras e as pratica, eu vou comparar um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, os rios, e sopraram contra aquela casa, bateram, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Porque nesse relacionamento não tem eu, tem nós. Nesse relacionamento não tem meu, não tem seu, tem nosso. Ambos serão uma só carne. Pelo menos 2 conselhos que vocês devem colocar nesse casamento, nesse relacionamento. O primeiro é o respeito. Muitas das vezes tem o amor, mas não tem o respeito. E para um relacionamento ele ser sadio, ser prazeroso, ele precisa ter respeito entre os cônjuges. Poderia Tiago e Nayara pedir vários conselhos para vocês, do quais uma boa parte vocês já estão fazendo. Mas tudo que eu peço, com base na palavra, é que vocês tenham respeito um pelo outro. Respeito por ela, que é o vaso mais fraco, entre aspas, as irmãs já entendem o ensinamento de Cristo. Muitas das vezes, Tiago, você vai precisar entender isso. Muitas das vezes a sua cabeça não quer entender isso, porque somos falhos, queremos tudo na mesma hora e do nosso jeito, mas eu preciso entender e respeitar como a minha esposa, a sua esposa, é o elo mais fraco. É claro que tudo existe uma exceção, sei que vocês estão me entendendo. Então, o respeito mútuo é importante, Nayara, de olhar para o Tiago e saber que Deus levantou ele como cabeça do lar, como provedor do lar. Então, respeitando esses 2 posicionamentos, esse papel dentro do casamento, irmão, a gente tem uma grande chance. Uma grande chance. Quanta história a gente já não ouvia, poxa, mas amava tanto. Nossa, mas você não viu o marido de fulano, era tão bonito. Isso não sustenta casamento. Oh, a fulana era tão bonita, como um casamento daquele. Sabe por quê? Faltou respeito. Respeito, a palavra nos ensina que é edificar a casa sobre a rocha. Muitas das vezes vocês vão tentar e não vão conseguir, não tem problema, porque eu acredito que boa parte de nós que estamos aqui já madura há algum tempo, a gente erra nisso, a gente é ser humano, mas Deus vai olhar para o nosso coração e ver a vontade de querer melhorar. Eu acredito que boa parte de vocês fazem isso. Se Tiago e Maiara, fica um conselho para vocês fazer. Irmão, eu não sou perfeito. Talvez esteja diante de vocês aqui uma das pessoas que mais precisa melhorar. Mas a minha esposa que está ali, eu sempre pergunto para ela assim: onde você quer que eu melhore? O que eu estou fazendo de errado? Eu preciso melhorar para você. Lembra? Quando um leva vantagem, os dois perdem. Porque se eu melhorar para ela,
eu vou ter esse retorno. Eu preciso ter esse entendimento. Então, Tiago e Maiara, a partir de hoje, eu sei que vocês têm esse respeito, mas será um respeito muito mais intenso, porque a partir de hoje, né, esposa, tá certo? E para finalizar, além do respeito, diálogo. Quanto de nós estamos errando, irmãos? Uma boa parte vai jogar a culpa no trabalho, uma boa parte vai jogar a culpa no inimigo, mas quanto de nós estamos falhando com o diálogo, a conversa? É claro que no começo vocês vão ter assunto para vazar a madrugada inteira, mas os anos vão passando, vai ficando sem assunto. Os mais, rodado aí, que nem eu, vai entender isso. O que eu faço, pastor? Usa a criatividade. O que não pode é ficar sem conversar. Conversa a respeito de qualquer coisa. É gostoso, irmão. O diálogo aproxima o casal, reacende de novo a chama da amizade. É tanta correria, é tanta preocupação, e hoje, essa bendita internet aí que mais nos atrapalha do que nos ajuda, não é que a gente não sabe usar, e o diálogo vai ficando, Existe uma pesquisa de um pastor muito conceituado, eu vou dizer o que ele diz, a maioria de vocês vão lembrar. Ele diz assim, que quando o divórcio chega, é que o diálogo já morreu há muitos anos atrás. Não tem mais diálogo. E o diálogo, ele resgata a chama no coração, de querer estar perto, de querer conversar, de querer valorizar o que o outro tem para dizer. Se a gente aceitar isso como normal, fica conselho, Tiago e Maiara, para você, não é normal, não é normal, não. É o inimigo tirando o nosso foco, porque ele sabe que se não houver diálogo, as bases do relacionamento vão se deteriorar, e quando vierem os ventos, quando vierem as chuvas, e bater contra aquela casa, ela não vai aguentar. Mas se tiver edificada na palavra, se tiver edificada nos conselhos do Senhor Jesus, vai superar, vai aguentar, porque aquela casa está sendo edificada sobre a palavra de Deus. Amém? Tiago e Maiara, fica com esse conselho para vocês, muito rápido, muito simples. A todos vocês que estão conosco também fica esse conselho em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós queremos então dar sequência à cerimônia religiosa, fazendo então a confissão, de Tiago e de Maiara nesse momento. Glória a Deus. Tiago, é de livre e espontânea vontade que tomas Maiara por tua legítima esposa, para viver com ela e exclusivamente para ela, na alegria e na tristeza, na saúde e na dor, todos os dias da sua vida, até que a morte vos separe? Nayara, é de livre e espontânea vontade que tomas Tiago por teu
legítimo esposo, para viver para Ele, exclusivamente para Ele, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da sua vida? Sim. Tá certo. Agora, o voto de vocês. Oi, gente. Vai ser. Bom, eu não preparei voto, mas eu quero estar aqui, né? Quero ver precisa do sentido, estar sempre alegrando seus filhos. Você sempre te abençoando, minhas mãos, como ele faz com você. Ele me faça viajar muito, conhecer muitos lugares que Deus fez. E a gente nunca abandonou o outro. Eu nunca vou te abandonar. Se você precisar de alguém que possa fazer a vida, pode contar tudo pra mim, porque eu vou estar sempre com você. Até você morrer. Mas eu sou amor. E é isso, amor. Você foi a pedra especial de Deus pra mim. Quase que eu perdi. Eu perdi. E muito obrigada por me amar até aqui, esses 2 anos, né? Foi bom. E muito obrigada por toda a sua paciência comigo, por me sentir valorizada, amada, linda. E graças a você, eu venho até aqui, me senti abençoada por Deus também. E aprendi a dar graças. Obrigada a ti, porque eu e meu família também, que completa a vida que eu amo muito. E eu tenho a agradecer muito a você e a Deus. Obrigada a ti. Quero muito falar, obrigado por me enrolar aqui, gente. Boa tarde a todos, né? Obrigado por todo mundo ter vindo, gente. E Senhor, eu posso falar. Eu escrevi, né? Só que minha cabeça. Aconteceu algo assim que difícil explicar. O que eu escrevi foi que em um momento ali Deus separou um dia, uma hora que fez com que formasse na minha mente a possibilidade de ter uma coisa entre a gente. E eu acredito que em um momento do dia também Deus poderia ter uma coisa entre você. E com isso, a partir desse pensamento veio o sentimento, né? Deus botou em mim esse sentimento de estar junto de você, de ter esse seu amigo, seu melhor amigo, ser aquele que está com você qualquer hora. Você pode contar e que faça você sempre sorrir. E eu queria surgir em você esse sentimento de um dia, uma hora. E eu fui pensando, nossa, como que é incrível, né? Como pode Deus causar, Deus fazer, mexer em mexer local, estado, sabe? E fazer com que a gente se encontre para que tudo isso agora, nesse momento, e eu pareça entender Deus. Não pode, né? E foi aí que eu conversei com Deus mesmo. E eu falei, o que será que Deus pensava quando criou você?
forte, né? Nossa. Eu fiquei emocionado agora. Parabéns. Deus abençoe. Muito bonito. A iniciativa é muito bonita. É gostoso, né? Quando é natural assim, né? Flui do coração. Fica mais autêntico, mais gostoso. Amém? As alianças. Muito bonita, muito bonita. Deixa minha esposa ver não, que está querendo trocar. Nossa, é muito bonito. Parabéns. Meus irmãos, como é de costume, falar bem rápido, né, a respeito dessa aliança, o seu símbolo, que embora exista uma emenda aqui, mas nós não conseguimos identificar onde está essa emenda, porque o ouro cobriu essa emenda. E quando nós olhamos para a palavra de Deus no Antigo Testamento, eu gosto muito de fazer menção a respeito disso. A arca da aliança, a arca do testemunho, ela foi construída de madeira de acácia, uma madeira que tinha lá seus nós, as suas imperfeições. Mas o próprio Deus que mandou escolher aquela madeira cheia de imperfeições também pediu para que ela fosse coberta de ouro puro. Isso tem uma aplicação muito grande. Aquela madeira cheia de imperfeições, ela simboliza eu e simboliza você, simboliza Tiago e Nayara, com as nossas imperfeições. Nós não somos perfeitos, mas quando o ouro, que é símbolo da presença de Deus, quando o ouro que simboliza a presença de Deus na vida do cristão, na vida da família e na vida do casal, essas imperfeições elas vão sumindo pouco a pouco. E com o tempo, eu acredito que alguém já falou para você, ou você já fez menção disso. Quantos casais que com o tempo de tanto conviverem junto, começam a pegar o jeito do outro, o jeito de falar, né? O jeito de andar, porque o relacionamento, né? Ele começa, o caráter da pessoa começa a aparecer na outra pessoa de maneira tão simples, de uma maneira tão sublime, mostrando que realmente são uma só carne. Então esse ouro que simboliza a presença de Deus, simboliza que quanto mais a nossa aliança com Deus, quanto mais a nossa aliança com os conselhos divinos brilharem na nossa vida, quanto mais nós praticarmos aquilo que está nessa palavra, mais o nome do Senhor será glorificado. As pessoas vão olhar para você, para mim, para o Tiago e para a Nayara, e vão dizer: nossa, como esse casal resplandece a presença de Deus. Você não conhece pessoas assim, falando: é tão gostoso estar perto daquela pessoa, é uma pessoa que transmite paz, transmite alegria, mas você não entende o que está acontecendo. Sabe o que é que está acontecendo? É quando o ouro aparece, é quando a presença de Deus aparece na vida dessa pessoa. Então, Tiago e Nayara, aqui está essa aliança, símbolo não só da união de vocês, mas principalmente da união de vocês com Deus. Que todos os dias da sua vida, a presença de Deus como ouro, ela possa brilhar. Mateus 5,16. Que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Tá bom? Primeiro eu vou passar para o Tiago, para estar colocando a aliança. Perdão. Meu Deus, esquece disso. Não é a pressa de colocar a aliança logo. Irmãos, nos colocamos de pé, vamos fazer uma oração. Após essa oração, eles vão colocar a aliança e nós estaremos ouvindo um louvor pela nossa irmã Suzana, a mamãe que está aqui, que não se aguenta. Pai, em nome de Jesus, aqui está essa aliança, Deus, símbolo da tua presença, símbolo, ó Deus, da tua presença e a tua aliança conosco, homens falhos e pecadores. E neste momento também, Senhor, símbolo da aliança que Tiago e Nayara está oficializando hoje diante do Senhor, diante da tua igreja. Deus, é no nome de Jesus, Pai, que nós pedimos as tuas bênçãos não sobre esta aliança, mas a aliança da alma e do coração, do compromisso, do caráter que eles têm, um para com o outro, e os dois para com o Senhor, meu Deus. Pai querido, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Maiara. Suzana. Glória a Deus. Essa fonte, o meu destino, é começo, meio e fim. Tu és muito mais do que eu posso imaginar. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem na morte, e nem na vida, nem no presente ou no porvir, vão me separar de ti. O teu amor me atrai, e eu quero mais de ti. Como eu preciso estar aqui. Nem a morte, e nem a vida, nem o presente ou o porvir, vão me separar de ti. O teu amor me atrai, e eu quero mais de ti. Como eu preciso estar Meu Deus,
declaro casado. Esposa e esposo, pode beijar a noiva. Glória a Deus, num momento inesquecível, né? Convido a todos a nos colocar de pé. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, padrinhos, familiares, amigos, em nome da família, em nome dos noivos, só Deus para recompensá-los. Quero chamar aqui mais uma vez pastor Fernandes para estar fazendo essa oração. Peço para o casal dobrar o joelho, coloque as mãos aqui, se vocês conseguirem, em cima da palavra de Deus. Pastor Fernandes é o pastor deles, e pastor Fernandes vai estar orando, né? Ministrando a bênção. Vou estar ajudando, mas o pastor Fernandes vai estar ministrando a bênção sobre este casal, juntamente com todos os presentes, após a oração, tá certo? Os cumprimentos conforme já combinado, em nome de Jesus. Amém. Tiago, Maia, Deus vos tem usado na terra. Só que vocês vão perceber que a partir de hoje, Deus a usará de forma diferente. As atribuições que o casal Almieri nos trouxe até aqui, esse casal nos trouxe até aqui, no exercício sacerdotal, passam por vocês. Deus te levanta hoje como sacerdote do lar. Já pensou nisso? Já pensou na responsabilidade? Você acabou de assumir uma igreja. Família é a primeira igreja que Deus nos deu a custodiar. E você está recebendo uma igreja como membro na era. Cuide dela. Cuide dela. Vocês vão ver como vai ser diferente. É bom, filho. Eu estou com 36 anos e meio. Como é bom. Como é bom. E depois na fala de vocês, com certeza esse contrato vai ser renovado por mais 50 anos. Glória a Deus. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu estendo as minhas mãos de sobre as mãos de Tiago, de Nayara. Tu as trouxeste diante do teu altar e as fundiste neles uma só vida, para tanto eu te peço, Pai. Eu vejo os céus totalmente descortinados, eu vejo a tua graça abundando e superabundando sobre a vida deles e a vida que ora se inicia. Deus usa-o na terra como instrumento, no exercício do ministério sacerdotal Tiago. Abençoa, Pai, instrua, qualifica-o, de maneira que o teu nome seja, através da vida dele, glorificado. De igual maneira, Senhor, a sacerdotisa Nayara, que seja ela um instrumento manuseado pelo teu Espírito, e que através da vida de ambos o teu nome seja enaltecido, glorificado e exaltado. Que não falte de sobre ele a unção do teu bom Espírito, que não falte de sobre ele a harmonia, que não falte de sobre eles o que nos acabar de falar o teu Espírito através da instrumentalidade do nosso pastor, o Tiago. Que não falte de sobre ele esta união que os trouxeste diante do teu altar e as uniste para que eles prossigam até o dia do arrebatamento coletivo, ou assim da maneira em que o Senhor aprove fazer. Pai, eu te peço, e como sacerdote teu na terra, eu os abençoo e os abençoo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os noivos podem se levantar e pode se assentar, irmãos. Os padrinhos estarão cumprimentando conforme o combinado, e na saída tem uma surpresa para vocês em nome de Jesus.
Tiago, Maiara, que o grande e eterno amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com vocês, seja com toda a igreja, e todos nós dizemos uma só voz: Deus abençoe, vão em paz em nome de Jesus. Só vale se erguer a mão pra cima aí atrás, hein? Vamos pra cima! Não vale olhar, hein, noivo? Música